Olá, eu sou o Denis, estou ao lado do Ângelo, para seguir a nossa conversa a respeito do estudo sistematizado da doutrina espírita, e especificamente com o grupo de acolhimento. A gente deixou um link no nosso vídeo passado a respeito de como que é feita, a curiosidade de como que é feito o acolhimento na Sociedade Espírita Laços Fraternos, que é onde o Ângelo está vinculado. E eu começo perguntando para o Ângelo, como é que é feito o acolhimento na CELF, Ângelo? Como é que é a tua experiência? Então, o grupo de acolhimento da CELF, ele foi formado há mais ou menos uns 15 anos e ele, como a gente já comentou em vídeos anteriores, tem a função, obviamente, de atender as pessoas que estão chegando pela primeira vez na casa, independente se essas pessoas são novas no espiritismo ou se são primeira vez que está entrando numa casa espírita. Independente do qual grau de conhecimento que ela tem do espiritismo, o grupo de acolhimento é o grupo que atende a pessoa pela primeira vez dentro da CELF. Qual é a estrutura do grupo? O grupo ele é um grupo centrado na pessoa. O que é um grupo centrado na pessoa? É um grupo que ele é centrado não no assunto. Nós temos assuntos que nós trabalhamos durante as semanas do acolhimento, porém a ideia é justamente que essas pessoas sejam livres para que elas opinem, coloquem suas opiniões a respeito do assunto do dia, mas centrado sempre nela. Então, como que eu posso dizer isso? Não há uma preocupação excessiva em que o tema seja completado de uma maneira específica. O tema, obviamente, a gente tenta completar o tema para que as pessoas que estão ali aproveitem aquele conteúdo da noite, mas a ideia é justamente que a pessoa consiga aproveitar aquele espaço de tempo para ela falar do tema o máximo possível, para que ela consiga se colocar, porque a função é fazer com que ela se sinta à vontade, para que ela aproveite daquele espaço para debater o tema, mais para se apresentar, mais para se colocar, para dizer qual é a opinião dela. Então, essa que é a diferença, talvez uma das diferenças estruturais fundamentais desse tipo de grupo. O grupo de acolhimento, a gente vai ver dentro da teoria de grupos de formação, até isso fora do espiritismo, que os grupos funcionam mais ou menos de uma maneira igual. Em que sentido, Ângelo? Os grupos funcionam sempre de uma mesma forma. Sempre que você reúne um grupo de pessoas, os grupos costumam ter fases pré-determinadas. O grupo de acolhimento, quando a gente faz essa reunião de pessoas no grupo de acolhimento, as pessoas elas estão numa fase de inclusão. O que é uma fase de inclusão? A inclusão é a pessoa se sentir pertencente àquele grupo. E o grupo de acolhimento tem essa ideia, porque são pessoas novas que estão chegando. Então, quando ela se reúne, a fase do grupo é de inclusão. Então, algumas características são importantes a serem destacadas nesse momento, nessa fase do grupo. Então, por exemplo, é normal num grupo, e isso em qualquer grupo que se reúna de pessoas, quando você reúne pela primeira vez um número de pessoas, é normal que qualquer assunto que você coloque naquele grupo, as pessoas deem exemplos dela a respeito daquele assunto, que as pessoas tendam a falar um pouquinho a mais sobre aquilo. Sempre ela tenta trazer o assunto para algo que foi uma experiência dela. Isso são características de um grupo de inclusão. E isso está no grupo de acolhimento. E o coordenador precisa ter essa habilidade de entender e compreender que isso é uma característica daquele grupo. Então, muitas vezes você vai ver que o grupo parece que não vai para frente, porque está sempre conversando e daí as pessoas estão falando das experiências delas, tal, mas isso é uma característica de um grupo de inclusão. E quando a gente acolhe isso de uma maneira didática, acolhe isso de uma maneira harmônica,
o aproveitamento com as pessoas começam a se sentir bem, porque elas estão sendo acolhidas, porque é o momento delas fazerem aquilo, e aquilo está sendo permitido que seja feito. E o objetivo nosso, que é de apresentar a doutrina espírita, e que é de apresentar a casa espírita, ela é bem sucedida, porque o ambiente está favorável, as pessoas estão abertas, e aí você introduz o conceito que você quer introduzir, né? Você introduz o conceito importante, que é o de compreender a casa espírita, o espiritismo, e por aí vai. E, Ângelo, isso não se dá só dentro do grupo, né? Então eu noto, por exemplo, que uma característica sua e das pessoas que estão ali no grupo é de estarem o tempo todo circulando pela casa, olhando aquela pessoa que está, às vezes, um pouco mais com aquele olhar de que cheguei pela primeira vez, estou um pouco perdido, não sei onde que eu vou, se posiciona lá na porta de entrada da instituição, quando a pessoa chega já se apresenta, oi, eu sou o Ângelo, como é que é teu nome, o que te traz aqui, né? Você entra e apresenta a instituição, então parece que existe um momento dentro do grupo para fazer, você listou muito bem, mas também é um momento que se dá, é algo que se dá a todo instante, né? Ele passa a ser como que institucional. A gente entende que esteja configurado na figura do coordenador do grupo de acolhimento, mas de alguma forma parece ser algo que a instituição deve se preocupar, porque também é importante que a pessoa, no momento que ela está adentrando na casa espírita, que ela se sinta mais tranquila. Então, o que mais que a gente pode listar dentro do grupo e também fora do grupo? Assim, o que podemos institucionalizar para facilitar isso que você está falando que acontece dentro do próprio grupo, que é esta inclusão? Perfeitamente, Denis. A pessoa entrar numa casa espírita e não ser notada, eu não sei se isso talvez seja a pior coisa que pode acontecer para uma pessoa que está chegando pela primeira vez na casa. E não é o fato de ser invasivo, né, de você querer... Porque muitas vezes a pessoa ela está reservada, ela está passando por um momento difícil, né, e está buscando a casa espírita justamente porque está passando por um momento difícil. Mas ser acolhedor sem ser invasivo é o desafio e é o objetivo que o acolhimento dentro da casa precisa buscar. Porque, como você falou, estar lá no portão na frente é muito importante. É muito importante você estar lá recebendo as pessoas. As pessoas estão chegando, então boa noite, um bom dia, né? Seja bem-vindo. É a primeira vez que você está vindo aqui? Então, poxa, então eu vou conhecer. Como você ficou sabendo da casa? Né? Você viu na internet? Você pegou alguma indicação? Algum amigo indicou? Né? Então venha, vi a placa, né? E passei na frente, ou tô curioso, e por aí vai. Mas o importante é você estabelecer essa conversa com a pessoa, essa conversa agradável mesmo, essa conversa de, né, entender. Você já vai entender aí a posição da pessoa, porque às vezes a pessoa está reservada, fechada, e você aceita isso, você respeita isso. Você respeita isso. E acolhe ela, né? No grupo, apresenta o funcionamento básico ali do grupo, onde que ela vai sentar, aonde que ela pode ficar, aonde estão os banheiros da casa, aonde você pode oferecer água, e por aí vai. Então você tem essa abordagem inicial é muito importante. E talvez ela não precisa estar... como a gente já comentou anteriormente, ela não precisa estar na figura exclusivamente do coordenador do grupo de acolhimento. Né? Muitas vezes ela precisa estar na casa espírita como um todo. Porque várias pessoas podem fazer isso. Uma pessoa que está lá, né, às vezes desapercebida,
né, pela primeira vez, poxa, se alguém que está indo há mais tempo vê que a pessoa está, poxa, é a primeira vez que você está vindo, então você gostaria de conhecer a casa, olha, então eu vou te apresentar para a pessoa aqui que é do grupo de acolhimento, esse clima de acolhimento é muito importante para a instituição, e isso faz com que o acolhimento em si, ele transborde um pouco da sala do acolhimento, mas ele passe para a casa toda. Então a pessoa se sente acolhida na casa espírita e não naquele grupo em específico. Então isso que é o ambiente acolhedor que a gente fala. Essa ideia de que você tenha todo um espaço, toda uma casa, né, voltada, olhando para o acolhimento. Mesmo porque o acolhimento ele tem um tempo específico, né? Depois eu vou te perguntar, eu queria que você abordasse, né? Você falou que tem uma duração específica, o grupo de acolhimento, a gente vai trabalhar essa duração logo na sequência. Mas eu queria saber de você assim, porque a gente precisa entender que o acolhimento ele é institucional, porque chega um momento que o acolhimento finda. A pessoa passa por um período de acolhimento e depois ele vai precisar, né, se vincular à instituição, aos demais grupos da casa, ao grupo de estudo que ele vai gostar mais, porque esse é o funcionamento que a gente está dando ali na instituição que a gente frequenta. Então, a pessoa chega, vai para o acolhimento, fica ali um período e depois ele vai visitar os demais grupos da casa, onde ele vai ali conhecer o que está sendo estudado, a maneira como está sendo estudado, porque os grupos são diferentes na maneira de conduzir e os assuntos que são abordados. Então, ele vai fazer o que a gente chama de rodízio. Ele vai passar uma semana em cada grupo, nos grupos que ele tiver interesse, vai ver o grupo que melhor atende às expectativas dele, o grupo que ele se sintoniza melhor, no grupo que ele acha que vai aprender o assunto que ele tem interesse e vai se vincular àquele grupo. Então esse acolhimento institucional ele tem também essa vantagem, porque a hora que o indivíduo sai do acolhimento, do grupo de acolhimento, ele tem de estar vinculado à instituição na qual ele vai ficar transitando. Então é muito importante que isso aconteça de maneira institucional. Sim, Denis. A CELF tem uma característica diferente, talvez, de outras casas espíritas. Então, a CELF tem serviços diferentes. A CELF é uma casa baseada em grupos de estudos. Talvez a maioria das outras casas espíritas tem outros serviços, como o trabalho de palestra. Os grupos de estudos dentro da CELF não tem coordenadores fixos, muitos deles não têm coordenadores fixos, a maioria das outras casas, todos os grupos têm coordenadores fixos. Então, tudo isso são coisas que são características que fazem com que o acolhimento precise apresentar essas características para que a pessoa possa, depois que sair do acolhimento, depois que sair desse período de acolhimento, que ela possa se integrar na casa e continuar a sua caminhada dentro da casa espírita. Mesmo porque, Angela, a CELF ela tem uma característica, ela tem vários grupos de estudo. Algumas instituições, às vezes, têm apenas um grupo de estudo, porque o tamanho é menor, ou tem mais do que 4, 5, 10 grupos de estudos. Exato. Né? Então, assim, para que você, né, que está escutando a gente, mas eu gostaria de abrir criar um grupo de acolhimento. A gente, falando da nossa experiência na CELF, é importante porque você consegue visualizar o que a gente tem dentro da CELF hoje e como a gente estruturou o grupo de acolhimento para que você que queira, mas poxa, aqui na minha casa espírita eu gostaria de montar um grupo de acolhimento, mas é uma estrutura diferente. Então por isso que a gente está trazendo as estruturas, essas ideias do que a gente pensou o que é a base do nosso pensamento para a criação do grupo de acolhimento dentro da CELF. Então dentro da CELF, que tem todas essas diferenças que a gente comentou aqui, o grupo de acolhimento tende a apresentar justamente essas diferenças para que a pessoa auxilie nessa escolha posterior da pessoa. Então, o grupo de acolhimento, quando apresenta, por exemplo, para a pessoa, nós temos um grupo que estuda a obra básica, e lá o grupo é um pouco mais centrado na figura do coordenador, ou nós temos um grupo que estuda o livro dos médios, um livro dos espíritos, cuja coordenação é rotativa, ou nós temos um grupo que estuda Joana de Anjos, que a coordenação é por sindicância, né, que é por quando a pessoa se voluntaria a fazer o estudo na semana.
Ou temos um grupo que estuda o Emmanuel e também trabalha com coordenador fixo. Então, quando a gente apresenta isso para a pessoa que está chegando ali, o que ela vai fazer? Ela já vai tendo uma ideia, bom, eu gosto mais de um grupo que trabalha com coordenação rotativa, porque eu já tenho bastante tempo de espiritismo, gosto também de trazer o estudo para auxiliar. Não, eu me sinto à vontade de trazer, né, o estudo, então eu gosto de que as pessoas me expliquem, porque eu tenho conhecimento pouco do espiritismo, seria legal que eu fosse para um grupo que tratasse o assunto mais básico e que tivesse alguém que pudesse me explicar. Então, à medida que a gente vai apresentando para elas diversas possibilidades, ela vai sentindo a vontade para escolher aquilo que vai atender melhor a necessidade dela. E, ao mesmo tempo, ela vai sentindo que, independente do que tenha levado ela a levar a casa espírita, a gente tem diversas opções para atender a demanda dela. Então, ela se sente acolhida. Bom, se eu quero um grupo que funcione assim, puxa, tem, legal. Então, a casa tem para oferecer aquilo que eu venho buscar. Então, acho que talvez aí esteja um grande momento também de você dizer para ela que, independente do que ela tenha vindo buscar como opção de estudo, né, a gente está preocupado em atender a sua necessidade, e isso é mais um indicativo de que a gente está tentando ser acolhedor àquele que vai buscar o espiritismo na casa que a gente frequenta. Então, com essa reflexão, eu vou pedir para você permanecer conosco, tá? Porque eu vou pedir para o Ângelo explicar como é que é feita a estrutura do grupo de acolhimento na casa onde ele coordena, a CELF. Eu peço para você continuar conosco e desde já agradeço pela tua companhia até aqui. Muito obrigado.